Oi pessoal, vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje falaremos sobre o cristianismo, quando se iniciou o cristianismo e quais suas consequências para a civilização ocidental. As primeiras religiões da história da humanidade, nós temos entre elas aqui a religião egípcia, a religião grega e a religião romana. Elas eram religiões politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Temos a mitologia egípcia, a mitologia grega e a mitologia romana, tá certo? Então todos esses povos eram politeístas. O primeiro povo monoteísta da história da humanidade vai ser os hebreus. Esses hebreus, durante grande parte da história, eles receberam essa denominação de hebreus, depois eles vão passar a se chamar judeus e atualmente a maior parte desse povo, dos descendentes desse povo, ele vive num país chamado Israel e é lá que eles professam em sua grande maioria a religião judaica, tá certo? Então vamos aqui, ó, os hebreus. Os hebreus eram um povo de origem semita. Os semitas compreendem dois importantes povos, os hebreus e os árabes, que se distinguiram de outros povos da antiguidade por sua crença religiosa. O termo hebreu significa gente do outro lado do rio, isto é, do rio Eufrates. Isso aqui nós não vamos entrar muito em detalhes, porque nós já temos uma aula anterior a essa sobre os hebreus. É só para vocês verem até onde chegamos no cristianismo. Aí temos aqui, ó, esses hebreus vai ser o primeiro povo monoteísta, acreditavam no único Deus, Yahvé ou Javé, criador do céu e da terra. O livro sagrado dele é Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E eles seguem os 10 mandamentos, tá certo? Então esses são os hebreus. Esses hebreus, eles surgiram ali na cidade de Ur, tendo como líder Abraão. Depois eles foram para a Terra Prometida, que é aqui em Jerusalém. Depois eles passaram um tempo escravizados no Egito e depois retornaram para a Terra Santa. Essa Terra Santa é também conhecida como Canaã, como essa região da Palestina, e atualmente ela fica ali no país chamado Israel, cuja capital não é Jerusalém, é Tel Aviv, mas Jerusalém é uma das suas cidades mais importantes. Então essa aqui é uma pequena história dos hebreus para a gente chegar até o cristianismo. Quem eram esses judeus? Lembrando sempre, os judeus é aquele povo que era conhecido como hebreus e depois mudou a sua denominação para judeus. Era um dos povos que vivia desde 63 a.C. sob julgo do Império Romano, quando o general Pompeu dominou a região da Judéia. Foi-lhe permitido manter a liberdade para práticas religiosas como forma de manter a ordem naquela região. Então, essa região da Judéia, onde vai aparecer a figura de Jesus Cristo, era uma região dominada pelo Império Romano. Aí temos aqui, ó, para o aluno fixar bem, ó, Império Romano. O Império Romano, ele dominava toda essa área aqui, ó, próximo ao Mediterrâneo. E a Judéia, estamos vendo ali lá na parte direita, Judéia e a cidade de Jerusalém. É ali onde viviam os judeus. Ao contrário das religiões egípcias, grega ou romana, que eram politeístas, a religião cristã acreditava e acredita num único Deus. Daí o nome monoteísmo. Religião cristã, monoteísmo. Onde surgiu o cristianismo? Aqui, ó, já mostramos ali, mas para o aluno fixar bem. Essa parte em azul aqui é o mar Mediterrâneo e a seta aponta para a região de Canaã, de Jerusalém, onde aparece a figura de Jesus Cristo e o cristianismo vai surgir lá. Jesus Cristo nasceu na Judéia, Palestina, província do Império Romano. Está ali no mapa para vocês fixarem bem. Como ocorreu a rápida difusão do cristianismo pelo Império Romano? O Império Romano, ele dominava uma vasta área ali no Mediterrâneo, toda aquela região, e os ensinamentos de Jesus cedo passaram para as fronteiras do Império Romano. Não só na região de domínio do Império Romano, mas o cristianismo vai se difundir para várias áreas do mundo. É a religião que tem mais adeptos no mundo, é o cristianismo. O latim, ó, língua falada em todo o Império Romano,
também contribuiu para a difusão da mensagem cristã. Quando tem a mesma língua, quando vários povos falam a mesma língua, facilita a informação, facilita a transmissão de determinadas informações e de determinados conhecimentos. Vai ser o que ocorreu com a mensagem cristã. Os ensinamentos cristãos estão reunidos no livro sagrado do cristianismo, que é a Bíblia, que está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Alguns imperadores empreenderam violentas perseguições aos cristãos. Então, no início do cristianismo, em Roma, na região de Roma, alguns imperadores eles vão perseguir os romanos. Inclusive, alguns romanos eram colocados nos anfiteatros, principalmente no Coliseu e em outros, para que alguns foram inclusive mortos por animais, tá certo? Então, no início, ocorreu essa perseguição. Esta intolerância religiosa obrigou os cristãos a praticar o seu culto em catacumbas ou em outros lugares secretos. No início do cristianismo, como eles eram perseguidos, eles professavam sua fé em locais escondidos dessas perseguições. Aí aqui vai começar uma mudança na religião cristã. Apesar das perseguições, o número de cristãos não parava de aumentar. E um fato interessante e importante para a religião cristã é que no ano 313, o imperador Constantino acabou por conceder a liberdade de culto a todos os habitantes do império, no documento chamado Édito de Milão. Édito tipo um decreto, tá certo? Então, através desse Édito de Milão, vai dar liberdade de culto a todos os habitantes. Então, os cristãos, eles não vão mais precisar se esconderem em catacumbas, etc. Tá certo? Porque vai ter a liberdade de culto em 313, imperador Constantino, que inclusive ele se tornou cristão. Outro fato importante, que vai ter uma mudança agora grande, no ano de 391, o imperador Teodósio, sempre lembrando imperador romano, ele declarou o cristianismo como a religião oficial de Roma. Aí o que é que vai acontecer? No início o cristianismo era perseguido, os cristãos eram perseguidos. Posteriormente ele vai ter a liberdade de culto. E agora, com essa decisão de Teodósio em 391, tornando o cristianismo a religião oficial de Roma, quem não for cristão é que vai começar a ser perseguido. Foram construídas igrejas, então, como o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, os imperadores vão começar a construir várias igrejas cristãs. Agora aqui, importantíssimo, para entender que muita gente não tem essa noção. Tivemos o surgimento do cristianismo com Jesus Cristo, tá certo? Posterior a Jesus Cristo, e temos lá, ali em cima, cisma do Oriente. No ano de 1054 vai ter uma divisão na igreja, em igreja católica e igreja ortodoxa. Essa igreja ortodoxa é mais aquela do Oriente, tá certo? E a igreja católica é mais do Ocidente, ou seja, Europa, América é católica. Já a parte da Ásia, atualmente Rússia, antigamente no Império Bizantino, é a religião ortodoxa. Então nós temos os católicos apostólicos romanos da igreja católica, que no início falava o latim, e nós temos lá do outro lado a igreja ortodoxa grega, que falavam grego. Então foi a primeira divisão em 1054, no chamado Cisma do Oriente. E até hoje são separados. Tem o Papa da Igreja Católica Ocidental e tem um Patriarca da Igreja Oriental. E a outra grande divisão que teve foi a partir de 1517, com a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, mas que teve João Calvino com a Igreja Calvinista e também Henrique VIII com o Anglicanismo. Então vai ter outra divisão da igreja. Então, resumindo, surge a Igreja Católica, ou a Igreja Cristã com Jesus Cristo, que no início chamava de Católica, vai ter o Cisma do Oriente, dividido em Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa Grega, e em 1517 vai ter outra divisão, em Igreja Católica e Igreja Protestante. Pessoal, e assim encerramos essa aula. É só para vocês terem uma noção de como foi o cristianismo. E lembrando que o cristianismo ele é de grande importância para a civilização ocidental. Dentro dessas aulas de história, quase sempre
o cristianismo está sendo citado porque ele foi muito importante para a história ocidental e também oriental. Valeu, pessoal. Até a próxima.